Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de outubro de 2023. Ia prever futuro com app, estamos criando frustrações, diz psicóloga. Recentemente nossas redes sociais foram inundadas por imagens de famosos e amigos em situações prevendo o futuro, casando, com filhos, com as crianças na escola. Isso foi possível graças ao aplicativo Remini, que, com a ajuda da inteligência artificial, cria imagens de situações que ainda não aconteceram. Mas o que parece uma brincadeira inofensiva pode impactar nossa autoestima e expectativas para o futuro. Estamos criando muitas frustrações ao gerar essa expectativa de perfeição. Por mais que saibamos que não exista, vamos buscá-la, diz Larissa Fonseca, especialista clínica em ansiedade, crise de pânico e burnout. Para ela, a criação de imagens sobre o nosso futuro com uso de inteligência artificial é pior do que querer ser como influencers ou celebridades que seguimos nas redes, pois estamos comparando nossa imagem com a nós mesmos. Traz insegurança e pode levar ao comprometimento na saúde mental, gerando ansiedade, depressão, transtornos alimentares, vícios e dependência. O corpo perfeito da inteligência artificial é intangível, ainda mais com uma imagem recriada, explica Larissa. Os espíritos esclarecem Allan Kardec sobre a previsão do futuro no Livro dos Espíritos, questão 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado, porque passa o homem pela infância, antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir, nem recompensar, por um ato ainda não praticado. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento no ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria iniciativa e uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando a realização de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec esclarece sobre os espíritos que fazem previsões sobre o futuro. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta à fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos, pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento.
Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha, nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem o estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam sob o empolamento, ou a ênfase, o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula, ou obscura, à força de quererem pareça profunda. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões, pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.